Olá, olá, estamos ao vivo. Nossa assistente aqui, a gerente de marketing, Carolina Bessa, falou que pode começar, então vamos começar. Bem-vindos a mais uma live do Grupo Editorial Pensamento. Eu sou Adilson Ramachandra. Estamos hoje aqui com convidados muito especiais. Bem-vindos a mais uma live do Grupo Editorial Pensamento. Eu sou Adilson Ramachandra. Acho que está dando um pouquinho de eco aqui, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Estão. Bom, primeiramente, boa noite, Léo. Boa noite. Teste de microfone. Boa noite, Verbena. Boa noite. Boa noite, Constantino. Tá sem som aí, acho que. Agora sim. Boa noite, agora sim, né? Bem, quero agradecer a presença de todos aqui na nossa live, dos nossos leitores, pessoas que realmente já nos acompanham há bastante tempo aqui. Uma live muito, muito especial essa. Pedimos que vocês curtam aí, né, o nosso canal, se inscrevam, ativem as notificações para receber os nossos conteúdos já com antecedência, porque volta e meia nós estamos com algumas surpresas aqui. Muita gente chegando aí agora. Deise Helena, Marcílio, Bárbara, Tati Abraão, enfim, hoje nós aqui, seguindo os 115 anos de comemorações, né, que nós fizemos agora, em 26 de junho, da Editora Pensamento, 115 anos de atividades, estamos aqui, lançando essa joia rara, totalmente modificada, vamos mostrar edições anteriores, o tarô adivinhatório, 102 anos do maior, do tarô mais antigo do Brasil, né, já editado aqui, e nós fizemos um trabalho, né, que atrasou um pouquinho por causa da pandemia, iríamos realmente lançar nos seus 100 anos, porém estamos lançando agora, mas valeu a espera, gente, 2 anos, nós vamos realmente contar muitas coisas importantes aqui para vocês sobre isso tudo. É uma obra importantíssima para as artes adivinhatórias no Brasil e principalmente focada nessa coisa toda de ser uma obra que lá atrás ela foi uma homenagem ao tarô adivinhatório de 1909 lançado na França. Então foi um livro escrito sobre o tarô adivinhatório e não era o livro tarô adivinhatório, porque por isso que ele não tinha título, né? Quer dizer, não tinha título, não tinha sim aqui o nome do autor, né, como aqui aparece nessa edição mais antiga, que depois eu vou mostrar ela aqui com mais tranquilidade aqui para vocês. Então, ela, só esclarecendo, ela não tinha um título, porque o fundador da Editora Pensamento, Antônio Oliva Rodrigues, que é o primeiro astrólogo do Brasil a comercializar um mapa astral, criador do Almanaque do Pensamento e criador da editora e do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, a primeira ordem esotérica do Brasil, ele escreveu um livro para falar sobre o tarô adivinhatório e com textos de outros autores também. Então, ele suprimiu ali, no caso, o nome dele, porque era uma coisa própria dele, né, de não ter aquele culto ao ego, ele não era o autor, ele fez ali um processo ensaístico para falar sobre o livro, desbravando assim, né, pela primeira vez lá atrás, em 1920, há 102 anos, dando início às publicações de artes divinatórias, né, começando com o tarô no Brasil e com um grande esoterista aí, homenageando a obra do Papus, né? Então, hoje nós estamos aqui com especialistas muito importantes que colaboraram com essa edição, que é o Léo Chioda, eu vou já falar um pouquinho mais sobre ele também, né, aqui no nosso overview que nós fazemos aqui dos convidados, o Constantino Riema, que é o fundador do Clube do Tarô, e também estamos aqui com a Verbena In, que ela é psicanalista e junguiana e astróloga, e também especialista em tarô. Ela é a nossa colaboradora em diversos canais aqui no Grupo Editorial Pensamento, e chamamos ela porque o Papus, ele comenta muito sobre a mulher ter ali um instrumental para a prática da cartomancia como um canal, né? Ele fala muito sobre esse tipo de processo todo e o simbolismo também por trás da obra, os arquétipos que ele usa do Egito, que eu creio que assim a Verbena vai fazer uma participação excelente aqui conosco. Então, eu vou apresentar aqui os nossos colaboradores,
Falando aqui primeiro do Constantino Rema, ele é especialista em tarô, astrologia, idealizou o Clube do Tarô em 2005, site voltado para intercâmbio e divulgação sobre estudos do tarô e outras linguagens simbólicas, www.clubedotarô.com.br, uma referência aqui no Brasil sobre estudos tarológicos e afins. O interesse dele pelos ensinamentos tradicionais e pelas linguagens simbólicas teve início com a descoberta do I Ching na década de 70 e desde o final dos anos 80 ele se dedica inteiramente ao I Ching, astrologia e o tarô, estabelecendo parcerias para realizações de cursos e eventos. Ele também é tradutor e com várias traduções aqui para a editora Pensamento, traduziu vários autores, entre eles René Guénon, que em breve nós teremos aí uma reedição com um prefácio maravilhoso dele também, de uma obra importantíssima, e ele foi convidado para preparar a edição simplificada para iniciantes do I Ching, para a internet, que hoje está disponível no site www.ixing.com.br. Ele escreveu também para essa edição comemorativa, junto com Léo Quioda, né, o prefácio do livro, desta edição aqui. Bem, o Léo Quioda, ele é um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. Na atualidade, ele é formado em letras pela Unesp e atualmente desenvolve uma pesquisa de doutorado sobre poesia e alquimia na USP, gente. Um trabalho muito interessante aí do Léo. Ele administra as redes sociais do Café Tarô desde 2006 e é especialista em tarô do Personário, o maior portal brasileiro de autoconhecimento e bem viver. Além do prefácio da nova edição do Tarô Adivinhatório, ele escreveu também o pós-fácio e fez a revisão técnica da obra, inserindo uma série de notas que deixam a leitura realmente muito mais aberta para nós, leitores brasileiros, de um texto de 1909, que ele era um pouco obscuro de propósito, algo clássico com os esoteristas ali de então, né? Para aquela coisa toda de quem realmente tivesse olhos para ver e ouvidos para ouvir, realmente estaria ali aberto. Hoje não temos mais isso, então algumas passagens obscuras foram grandemente aqui estabelecidas pelo Léo. A Verbena é nossa grande convidada aqui, né? Em várias lives que ela já participou com a gente, fez um trabalho magnífico, né, com os Astros e o Amor da Liz Green. Ela é psicanalista junguiana, astróloga, taróloga, num ambiente terapêutico voltado para processos de desenvolvimento humano. Passou por um processo individual de transformação de vida e carreira e que fez ela abraçar um caminho terapêutico, colocando-se como serviço para outras pessoas que também sentem a necessidade de transformar as suas próprias histórias. O seu trabalho tem foco nas transformações humanas e nas mudanças das etapas de vida, ajudando as pessoas a se reconectarem com a sua verdadeira vocação, fortalecendo as suas sinceras intenções e apoiando o redirecionamento nas escolhas para uma vida mais autêntica. Então, muito bem-vindo a todos. A Verbenaim, ela não escreveu textos para essa edição, gente, uma parte, mas ela é colaboradora da Pensamento em diversos projetos nossos, como aqui, como eu falei, Os Astros do Amor, que ela fez o prefácio, a trilogia Curso Básico de Astrologia, que nós estamos relançando, e também ela é colunista do Almanaque do Pensamento aí já desde 2020. E ela está conosco aqui hoje, então, como grande especialista na simbologia do tarô, ligado aos processos da psicologia junguiana, e ela vai falar, entre outras questões, sobre a figura feminina que o Papos aborda no texto sobre as mulheres serem mais abertas aos trabalhos de cartomancia e artes divinatórias. Então, bem-vindo a todos vocês, bem-vindo a todos aqui que estão aqui com a gente, então, na live, mais uma vez, e as origens, então, do tarô divinatório. Vou falar um pouquinho, então, disso aqui, vou fazer, então, essa abertura, e aí eu vou criar aqui uma pergunta, né, que nós já temos aqui um roteiro para não ficarmos fazendo uma live, como eu brinco, né, Snyder Cut, de 4 horas de duração, né, e vamos seguir em frente aí. Bem, gente, o tarô divinatório, então, ele foi lançado em 1920, eu vou mostrar com mais detalhes depois disso aqui, mas olha o que nós temos aqui. A primeiríssima edição, não vou abrir, não vou mostrar nada, vou mostrar depois, vocês vão ficar aí babando para ver essa raridade aqui, mesmo que, né, de longe aqui. Então, ele é um livro muito importante sobre cartomancia, e para abrir, nada mais, nada menos, quem seria a melhor pessoa para falar sobre isso? Antônio Oliva Rodrigues, na primeira nota que ele cria para o tarô divinatório da edição de abril de 1920.
Não é de hoje que o homem sente a inquietação pelo futuro. A cartomancia destaca-se por sua popularidade como importante meio para prever o futuro por meio das cartas. O tarô divinatório oferece o mais prático e simples processo de adivinhação, apresentando um sistema que reúne métodos empregados pelos mais célebres cartomantes. Então, Antônio Oliva Rodrigues, palavras dele, o AOR, prefácio da primeira edição brasileira do tarô divinatório. Então, o que nós fizemos aqui? Há textos comparativos que ele fez pesquisa ali na época de vários autores, ele estudou muito a obra do Papus, escreveu uma obra sobre o tarô divinatório, e aí lançou essa obra que vinha na época, ali tem a descrição, que eu vou falar um pouquinho dela ali depois quando mostrar o livro, que vinha com 78 cartas litografadas em cores. Ou seja, ele usava-se o processo de litografia, né, lá atrás, há mais de 100 anos, para isso. Bem, agora uma pergunta para todos os presentes. Eu vou falar aqui um pouquinho mais depois dele, né, do livro. Então, agora ele vem aqui com o texto original da edição de 1909. Né? Então, a obra é do Papus, o tarô divinatório, a chave para a interpretação das cartas e dos destinos, com a reconstrução completa das 78 lâminas do tarô egípcio e seus métodos de interpretação. Ilustrações das cartas de Gabriel Goulinat, nós vamos falar um pouquinho dele aqui, o Léo vai dizer quem é essa figura, e reproduções das pranchas raras e inéditas de Eteia e Elifas Levi. Né? Com texto integral cotejado com a primeira edição francesa de 1909, textos essas da primeira edição brasileira de 1920, escritos por Antônio Oliva Rodrigues, e o primeiro astrólogo do Brasil e fundador da editora Pensamento. A apresentação do editor, eu, Adilson Silva Ramachandra, tem aqui para vocês conhecerem cada uma das edições, há uma apresentação contando a história só do tarô divinatório no Brasil. O restante, aqui, aprofundando realmente esse estudo, vem aqui então o Léo Quioda com o Constantino, falando sobre esse trabalho no prefácio, e, além disso, tem o pós-fácil do Léo Quioda também. Para ficar mais fácil, nós criamos uma nota da editora aqui, do qual eu assino também, que reconfigura toda a questão dos capítulos, porque eles mudaram, tem um texto totalmente novo. Então, aquele que vocês têm agora é uma relíquia, vai ser legal para vocês cotejarem, olharem ali, é uma obra muito importante, mas agora ela está finalmente com o texto completo de 1909. Não se trata mais de um estudo sobre o tarô divinatório, mas o próprio tarô divinatório em si. Após 102 anos, nós estamos lançando ele aqui no Brasil. Pergunta aqui, então, começando com Constantino Riema, do Clube do Tarô, e aí depois vamos falar aí com o Léo e a Verbena finaliza. Como vocês tiveram o primeiro contato com essa obra e qual a relação de vocês com ela? Como foi, Constantinos? Som. Não estamos te ouvindo. Agora sim. Então, meu contato com o tarô em geral foi de uma forma inesperada, porque eu tinha uma certa prevenção contra a cartomancia, cartas, não sei o quê. Só jogava baralho com meu avô árabe, que gostava de jogar crapô, baralho comum. Esse baralho vinha, agora baralho para adivinhação, não sei o quê, não fazia parte. Até que lá pelos anos 80, um dos orientadores que eu tinha para a prática de trabalho interior, um dia numa explicação, fala da dúvida e cita a carta 6 do tarô, que é o enamorado, né? Livre-arbítrio, mas ele falou dúvida. A carta 6. Aí, mas como? Uma pessoa séria falando de tarô? A carta da dúvida. Ficar dúvida. Aí, não dava para tratar isso lá no grupo, que era mais formal, mas eu e uma amiga, a Maria Mela, começamos a estudar tarô. Vamos ver o que tem por trás disso. E a gente começou uma aproximação do tarô mais buscando a simbologia. Então, ela procurou a bibliografia inglesa e eu fiquei com a francesa, fucei tudo que tinha
de texto publicado na França. Começamos a ver, estudar, intercambiar, e aí começamos a envolver mais gente, porque a gente não tinha prática cartomântica, nem de leitura. Então, a gente começou a fazer grupos de estudo, que era assim, a gente falava no genérico, ela dos textos inspirados lá na literatura inglesa, eu a francesa, e começamos a convidar tarólogos e cartomantes aqui de São Paulo, sem prevenção, com aquela intenção de ver assim, como é que esse pessoal lida aqui? A gente tem uma atitude simbólica, mas como lida? E foi uma grande abertura de sair dos meus preconceitos, dos meus formalismos, e ver tanta gente boa envolvida assim na utilização do tarô para apoio terapêutico, e fora aquelas que eram cartomantes mesmo para fazer adivinhação, mas dentro de uma atitude, dentro de uma disposição. E foi aí, quer dizer que, como eu falava no tempo, papis, você falou papos, entrou nesse jogo assim, sem algo de destaque, mas era um componente a mais. Sim. Naquele cenário. Então, nenhum particularizou. Os ensinamentos que eu vinha estavam muito abertos, estudos simbólicos, aplicativos, então foi mais um na jogada. Não teve naquele momento. Naquele momento. Não teve nada assim em particular. Perfeito. E com você, Léo, como é que foi? Para mim foi interessante porque, primeiro que eu descobri o tarô com uma revista de banca, né? Assim, eu comecei a ler, buscar mais sobre o tarô com uma publicação comum de banca. Mas eu via minha avó jogar em casa, né? Uma mulher ia em casa jogar, então eu via aquelas cartas que eu suspeito de que seja o tarô adivinhatório. Até hoje eu não sei definir, não lembro qual eram essas cartas. Hoje eu tenho essa suspeita, um pouco mais, depois de ter trabalhado tanto com esse baralho agora, eu tenho essa suspeita. Mas depois eu fui só descobrir numa publicação mesmo de banca. E depois eu sou de Jabuticabal, sou do interior de São Paulo, e eu fui descobrir o tarô adivinhatório na biblioteca municipal. Eu vi o livro lá, dei uma folheada, porque alguém deve ter doado o livro, né? Deve ter sido uma aquisição da biblioteca, mas alguém deve ter doado. E logo depois esse livro sumiu. Então, é meio que um mistério. Alguém pode ser, sei lá, alguém pode ter roubado, alguém pode ter pego emprestado, não sei. Mas eu me choquei um pouco com esse livro, porque ele era, para mim, muito, muito fechado, ele era muito hermético. Então, eu não entendia muito bem, assim, né? Eu achava um pouco difícil de acessá-lo, porque o grande desbravador, para mim, foi o livro do Carlos Godo, O Tarô de Marselha, né? Também publicado pela editora Pensamento e republicado agora, com uma edição incrível, né? Há pouco tempo também. Mas o livro O Tarô Adivinhatório ficou na minha mente, ficou na minha memória por muito tempo, porque eu precisava ir atrás dele para entendê-lo, né? E eu só fui reencontrar o Tarô Adivinhatório numa feira de antiguidades, que eu achei, de fato, o livro, o box, aquele da caixa marrom, né? Tá com ele aí? Não tô com ele aqui, infelizmente. É tanta coisa aqui que eu não tô com ele aqui. Mas com as cartas, né? As cartas bem antigas, mas o deck completo e o livro também em bom estado. E a caixa em bom estado, que é também algo inusitado, né? Então, aí sim eu comecei a usar os métodos, aplicar os métodos, conhecer um pouco mais, mas para mim, sempre foi muito, até então, muito fechado, muito hermético. Não é algo que eu tinha clareza a respeito, porque eu não entendi os detalhes, que eu fui entender só agora com esse mergulho, né? Um mergulho mesmo, que é arqueológico, eu chamo até de arqueológico, porque a gente vai fundo numa obra, até a obra mesmo, em francês, né? Eu li, reli, redescobri o meu francês, né? A minha leitura em francês, e para comparar também com a tradução, que ficou excelente, da Carina Giannini. Então, aí sim, algumas coisas eu realmente me encontrei com aquele menino de 15 anos lá atrás, vendo aquele livro na biblioteca, e aí eu entendi, não, esse livro realmente é realmente um marco, não só na minha história, claro, mas principalmente na história do esoterismo no Brasil, né, do tarô no Brasil.
Sim. Então, só para adiantar isso, eu acho que é interessante a gente considerar mesmo essa publicação e essa republicação agora, essa revitalização desse livro, a assunção do autor também e também do compilador como algo único. Abrir essa live falando isso mesmo, reforçando isso, porque o tarô no Brasil, a cartomancia no Brasil deve muito ao tarô adivinhatório, né? Então, é isso. Eu acho que quem não conhece, quem não teve contato, precisa ter agora com essa edição definitiva. Já abro falando isso. Isso eu poderia fechar a live falando, mas eu falo agora. Pode continuar depois. É imprescindível. Mas é isso. Por hora é isso. E nós vamos sortear um deles. Vai ter sorteio amanhã, né? E aí nós vamos, para quem está aqui inscrito no nosso canal, né? Nós vamos fazer um sorteio amanhã de um tarô adivinhatório, né? Para quem participou aqui da nossa live. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí agora depois quando estivermos mais para o final. Verbena, e você, então? Como foi o seu primeiro contato com a obra e qual a relação dela com você e com o seu trabalho? Bom, eu passei pela obra do Papos quando comecei a estudar tarô, mas eu confesso que não foi no tarô adivinhatório, foi com o tarô dos boêmios, né? Uhum. Que tem toda uma estética diferente também. Então, eu lembro de ter estudado, né? De ter o livro. Mas o tarô adivinhatório, ele ia numa direção que eu não entendia muito bem. Eu tive a mesma sensação que o Léo descreveu, meio hermético, né? Porque ele é muito prático e eu acho que ele já pressupõe um contato mais íntimo com as cartas. Uhum. E eu não tinha ainda quando eu passei pela obra do Papos. Mas também quando eu segui com os estudos de tarô, eu fui para uma vertente mais psicológica, né? Então eu realmente não trabalho tanto assim com o tarô divinatório. Confesso que eu fiquei com esse livro assim de lado. Mas agora, né, com os trabalhos da editora, retomando contato com o livro, eu consigo perceber que tem informações muito valiosas, né, nesse livro, assim, inclusive para quem trabalha com tarô, para quem é tarotista mesmo, que atende pessoas. Que conhecimento rico que tem nesse livro. E eu só não tinha tido essa impressão antes, porque eu não conhecia o suficiente de tarô para poder perceber a riqueza que tem nesse livro. Falta de referência mesmo com a questão da obra e a profundidade que ela tem, né? Exatamente, exatamente. Então é um privilégio mesmo, uma edição tão bonita, né? As cartas também tão legais, assim, de manusear, inclusive. Para quem gosta de estudar tarô comparado, assim, é muito legal ter essas cartas para poder fazer esse estudo das cores, das posições, né? E poder entender essa evolução das imagens. Eu achei um trabalho fantástico, tá? Todo mundo de parabéns. Ah, que legal. Nós vamos mostrar mais, né? Depois um pouquinho, vamos fazer um mini unboxing aqui, vou mostrar um pouco para vocês como ficou, mas realmente vale super a pena, né? A questão toda ligada com tudo isso. Com o que foi feito, esse resgate histórico da obra, porque não é só uma nova edição, não é só um livro repaginado, é um livro inédito que agora vocês estão tendo aqui. O que havia de textos anteriores foi preservado, há uma série de inclusões, né, que foram mantidas do trabalho anterior do Antônio Olívio. Então, isso é importante, porque a obra agora ela está realmente assim, para o século XXI, para tudo que a gente tem hoje de informação, é uma obra muito importante para quem tem a ligação do tarô com o ocultismo, com a parte simbólica e com relação às artes ocultas, de uma maneira geral, que eu vou até depois aqui, no momento que eu for indicar a bibliografia, alguns livros importantes que têm ligação com isso. Pergunta agora para o Constantinos. Constantinos, qual é o papel do Papos e do Antônio Olívio Rodrigues no desenvolvimento do estudo do esoterismo e das artes adivinhatórias no Brasil? Solta o som aí. Uma boa pergunta, mas que os fatos respondem melhor do que eu. Você nos informou que 700 mil exemplares já foram vendidos, mais 700 mil. Quer dizer, um livro com essa vendagem para um público específico, não é um livro de geral, quer dizer que só esse fato já diz muita coisa. E eu também
tenho um apreço por isso, porque com esse fato e com essa difusão, sinto que quebra um pouco o monopólio do White no mundo moderno. Quando você pega, Exato. fala tarô, entra em busca na internet, só dá a carta do White e redesenhos e refigurações, tudo mantendo o layout dele. Quer dizer, a história do tarô, que vem lá de 1400, todos aqueles baralhos, a multiplicidade de baralhos clássicos, foram tudo reduzidos e ficou um padrão unilateral. Quer dizer, uma pessoa está definindo tudo. O Papus, ele poderia ter tido o mesmo papel. Não teve essa mesma influência anglo-americana. No tempo francês, ele teve uma presença maior, quando a França tinha uma presença maior assim, na formação de opinião, no desenvolvimento, na troca cultural. E quando eu vejo isso, eu vejo como alternativa. Olha, que bom que a gente tem uma outra versão popular. E não bastasse isso, o fato de ter trazido apoio para os cartomantes. Eu não sei se eu estou falando demais, me estendendo muito, mas... Não, pode continuar. É o seguinte, quando eu comecei a dar curso, aí fiquei mais presunçoso, assim, dando curso, não sei o quê, tal. Estava morando em Campinas, me convidaram um centro esotérico para dar curso em Campinas. Eu fui. E quando tinha lá, só tinha sensitivo e cartomante. Falei, vocês que deviam dar um curso para mim. Eu não tenho essa experiência que vocês têm. Mas foi um fato muito marcante, porque mostrou que a relação sensitiva com o baralho é uma vertente. Quer dizer, você pega um copo d'água, xícara de café, qualquer coisa pode ser suporte para você ter a captação sensível do outro e devolver. Então, isso foi uma experiência muito importante. E aí também vi que elas tinham necessidade de uma informação, de uma coerência, coisa que o livro dá. Quer dizer, está falando para cartomantes, para cartomancia, e dá esse suporte. Então, eu tenho em alta conta esse suporte, esse apoio de conhecimento intelectual, de ideias, que o livro reporta e amarra ao baralho. E, à medida que também trabalha com o baralho todo, arcanos maiores e menores, está dando um suporte de reflexão, de embasamento. Perfeito. Porque a forma como o Antônio Olívio lá atrás foi trazendo o imaginário do tarô, foi abrindo portas para nos anos 70 depois vir aquele encarte da Planeta que o Léo citou, né? E depois sair a primeira edição aqui do Carlos Godo em 85 do Tarô de Marcélia. Mas se não fosse a presença aqui ali, né, para muitas pessoas que não têm exatamente o dado histórico, que o Tarô Adivinhatório foi lançado em abril de 1920, em 1939 ele já estava na 4ª edição, com várias e várias tiragens. Nós vamos falar um pouco mais disso aqui. Pergunta agora para o Léo Quioda. O tarô adivinhatório, Léo, trouxe então uma grande novidade ao atribuir os 56 arcanos menores à mesma importância dos 22 arcanos, né, maiores. Mas para muita gente comenta muito mais sobre o tarô dos boêmios, que a Verbena até citou aqui, né, do Papus, que é um tarô feito 20 anos antes, né, em 1889, e teve o reconhecimento mais na América do Norte e na Europa. Você pode dizer quais são os motivos e as diferenças entre essas duas obras e essa questão toda dele atribuir esse processo dos 56
né, arcanos menores e dos 22 ali, né, nessa proximidade? É interessante a questão, Adilson, porque o Tarô dos Boêmios, que foi publicado, né, 20 anos antes, ele eclipsou completamente o tarô adivinhatório depois, né, no seu 1 a 1 mais novo. Ele realmente é mais completo no sentido de ele trata da cartomancia, trata dos 22 arcanos maiores como um sistema fechado, absoluto, baseado na Cabala, né? Muito pautado na Cabala. Então, bebeu muito da fonte de Eliphas Levi, então isso é muito grande, porque é um grande mentor para Papus, né? Papus foi Eliphas Levi, né? Então, a gente tem aí na pensamento também toda a obra do Eliphas Levi que vale a pena ser lida, né? O Dogma e Ritual de Automagia, ele é imprescindível, eu falo isso também no Tarô Adivinhatório, nas notas. A gente entende muito do que Papus fez depois por conta da influência de Eliphas Levi, que assim, é total, sabe, o tempo todo para Papus, a influência de Levi é grande. Então, no Tarô dos Boêmios, ele faz ele perscruta, vamos colocar assim, as origens do tarô. Então ele supõe que a origem seja indiana em algum momento, tem um tarô, tem uma incidência de um tarô na Índia, no Egito também, onde é sedimentada essa ideia muito sedimentada de que o tarô é egípcio, e não é, a gente sabe que não é, mas para os esotéricos tem muito isso. Então é um livro fechado que teve muita repercussão, o Tarô dos Boêmios. Sim. Já o tarô adivinhatório ele teve menos, mas que parece, parece em relação ao que a gente pesquisa, ao que a gente viu, né? A maneira como ele montou esse livro é interessante, porque parece uma homenagem e também parece uma reparação em relação não só à estrutura do tarô em si, porque aí ele considera, claro, os 56 menores, com um grau de igualdade, um pé de igualdade veemente, né? Grande ali. E não só isso, ele incrementa essas cartas, né? Então a gente pega o tarô adivinhatório hoje em dia, a gente vê ali vários detalhes que não tinham nas cartas, né, anteriores que desenharam para ele, né? Então a gente tem aqui não só os símbolos, tem os alfabetos também, as palavras-chave e outros símbolos também, em algumas cartas, que são de outros saberes que ele queria colocar nesse livro, né, nesse livro vivo, que é o tarô, né, esse mistério, mas com o intuito de ser popular, de popularizar. Então, a ideia depois, a grande diferença é justamente essa. Se no Tarô dos Boêmios era um livro mais fechado, ainda que seja o mais lido, né, tem sido mais lido, mais difundido, porque Boêmios, para quem não sabe, Boêmio é no sentido cigano. Então, Tarô do Cigano. Ciganos da Boêmia, né? Isso. Então, é muito essa ideia. Então, já tinha essa conotação um pouco popular, mas era mais fechado. Então, um livro que tem a sua estrutura ali muito rígida, vamos colocar assim. Ainda hoje é difundida, e eu acho que é um livro bem completo mesmo, o Tarô dos Boêmios, já que já no Tarô Adivinhatório ele meio que compila o que ele achava de mais moderno, vamos dizer assim, e que ele precisava colocar em honra à cartomancia, de fato. Então ele meio que faz, não vou dizer um meia-culpa, mas ele repara, vamos colocar assim, ele repara o que ele não colocou no outro livro, né? E é interessante considerar que a gente tem parâmetros só pelo livro do Antônio Oliveira Rodrigues, né? Até então, até agora. Agora nós temos, de fato, o livro de Papus com o plus do Antônio Oliveira Rodrigues, que é o nosso livro tradicional do tarô adivinhatório. E aqui a gente vê, de fato, como que as coisas são muito mais estipuladas, né? Então, a gente tem influências também ainda do Levi, por exemplo, nas cartas, nos menores que o Guliná desenhou. A gente tem influências de um manuscrito do Levi para um dos seus discípulos, que é o Spedalieri, que é, por exemplo, os glifos mágicos que estão no naipe de ouros, por exemplo, coisas que até então a gente não sabia, que no livro original do Tarô Adivinhatório também não vinha, no Tarô Divinatoire, não tinha essas informações. Então, nós, agora, com essa edição aqui, nós temos informações, vocês vão ter informações, o leitor vai ter informações que até então não se tinha. Isso é interessante também. Mas as diferenças basicamente são essas. A gente poderia comparar os dois livros, né, ad infinito aqui. Mas ele é prático, ele é um livro prático. Sim. Eu considero muito mais prático do que, de fato, o Tarô dos Boêmios. Apesar de ter a sua funcionalidade garantida, para quem gosta de mergulhar mesmo no esoterismo, né, nas questões esotéricas, nessa parte ocultista mesmo do tarô,
O dos Boêmios é imprescindível, sim. Sim. O adivinhatório também, ainda mais agora com essa edição, mesmo, assim, não é puxando, né, a brasa para a sardinha, né, no nosso trabalho da editora, mas é porque essa é a edição mais completa que nós temos agora, que existe no mundo, aliás. Porque no mundo. Ninguém fez um trabalho desse, no sentido de compilar um livro que vem sendo vendido, mais de 700 mil exemplares sendo vendidos, né? Um livro ininterrupto, sendo editado ininterruptamente num país. Vendido, não é só está sendo editado porque está sendo vendido, né? Então, ainda mais agora com essas adições, né? Vamos colocar assim, com os mistérios decifrados desse livro, é imprescindível mesmo para quem já lê tarô e não tinha contato com essa obra, né, antes, para quem lê tarô e já tinha contato, né, quem não tinha, quem tinha, e para quem não tem nenhum contato com cartomancia, o tarô adivinhatório agora é uma obra mesmo de peso, é uma obra tanto prática quanto histórica, né, então é uma peça mesmo assim rara que nós temos agora no Brasil. Em síntese, nós poderíamos dizer, Léo, então, que assim, além dele ter colocado de uma forma mais popular, né, ali com tirando essa questão toda, assim, ainda existia muito aquela coisa iniciática, ocultista, de boca a ouvido no tarô dos boêmios, por mais que ele tenha popularizado com os ciganos da região da Boêmia, dali, né, da República Tcheca hoje, ainda existia isso. Ele rompe com isso 20 anos depois para fazer realmente um grande tratado de cartomancia popular e trazendo o que já havia no tarô dos boêmios, mas para uma coisa assim, agora é para todas as pessoas, vocês realmente vão poder ter contato de uma maneira mais aberta. Seria essa a grande diferença? A gente pode falar assim, até porque o Tarô dos Boêmios, ele traz a epígrafe do livro, é o livro mais antigo do mundo, estou até lendo aqui, para uso exclusivo dos iniciados. Então, essa é uma pegada editorial, né? Claro, ocultista, primeiramente, né? Mas também editorial para criar um burburinho a respeito daquilo. Então, se você diz que o livro é restrito a iniciados, é claro que o pessoal que vai ter contato, os populares vão ter contato com aquilo, vão ficar fascinados com aquilo. Então, isso é uma forma de chamar a atenção para um livro desse, ainda mais naquela época, né? Olha, vai agora então uma pergunta aqui para a Verbena, são para todos vocês, tá? Adilson, eu Pode falar, fazer um comentário paralelo que estava sendo feito. Lembrar o seguinte, na minha experiência de ver velhas cartomantes, como a avó lá do Léo e outras assim, muito antigas, quando usava cartas, era baralho comum. Não tinha arcanos maiores, não tinha nada. Quer dizer, a cartomancia se apoiava no que hoje a gente chama arcanos menores e que era o baralho comum de jogar da Copag. Sim. Inclusive, a Ana Correia, que a gente trabalhou assim um pouco juntos, ela falava que quando ela era mocinha, ela já era sensitiva, estava se candidatando a sensitiva, a cartomante, tinha um lugar aqui em Pinheiros onde se comprava baralho usado. O cartomante não usava baralho novo. Claro, as cartomantes do interior só usavam baralho daqueles que os homens, depois de jogar, ficava marcado, não usava mais, passava embora. Nenhuma cartomante ia comprar baralho, comprar tarô. Quer dizer, quando a gente fala na cultura brasileira de cartomancia espontânea, antes da superposição de tarô e outras coisas, era nessa simplicidade do apoio visual dos arcanos menores, sem figuração nenhuma. Como faz? Então, tudo isso que você perguntou do Papos, ótimo. Ele estava muito sensível. Se ele queria ajudar cartomante, tem que trabalhar a partir dos arcanos menores, não é de ficar bordando em cima dos maiores. Sim. Era pegar aquilo que era o suporte de cartomante e dar... Perfeito, Constantino, perfeito. E é importante, assim, também relembrar que o quê, né? Mesmo que tenha isso que o Constantino falou, já nessa época, ou seja, em 1949, 1950,
o tarô adivinhatório já tinha 10 edições, então mesmo que ela não tivesse aparecido com as cartomantes para jogar na prática, alguém já estava comprando, e teve várias tiragens, né? Estava comprando ali o tarô adivinhatório e estudando o tarô adivinhatório de alguma maneira, mesmo que ainda não usasse o deck com essas cartas ali, porque tinha aqui já toda essa facilidade, né? Tem um detalhe que o Léo comentou comigo em bastidores, que nós vamos falar depois, mas eu quero fazer uma pergunta para todos vocês, começando com a Verbena aqui, e aí depois em seguida aí pode o Constantinos continuar falando, e aí fechando com o Léo. Estamos aqui já com 46 minutos de live, nós teremos aí mais meia hora, né? E depois partimos aqui para os bastidores para continuar conversando de uma outra forma, porque temos que celebrar esses 102 anos de qualquer maneira, porque é muito, muito importante nesses 115 anos da Editora Pensamento, agora aqui de atividades, né, no nosso país com o que nós publicamos. Verbena, qual a grande inovação do tarô adivinhatório, que acho que é um pouco do que a gente falou aqui, mas para o estudo da cartomancia e do próprio tarô? Ou seja, acho que isso que o Constantinos falou já é um gancho para isso. Queria que você continuasse aí, mas com as suas impressões, e depois o Constantinos passamos para ele e para o Léo. Ah, sim. Eu acho que o que é bem evidente é essa confluência de sistemas simbólicos distintos, né, na mesma lâmina, né? Então, a gente tem o sistema das letras hebraicas, tem a questão numérica, né? Tem o arqueômetro de St. Ives, uma coisa que eu particularmente não conheço muito bem, mas que eu fui também estudar e vi como é complexo esse conhecimento. Ele também apresenta coisas muito práticas, então tem mensagens nas cartas, né? Então, mesmo que você não conheça tão a fundo, se você se habitua com a carta, ela tem uma mensagem ali dada, e é uma mensagem que a gente sabe, quem trabalha com tarô sabe, que tem correlação, sim, né? Com as coisas externas, com o mundo concreto, mas já está dado, né? Então, eu acho que é uma riqueza de informação, de unificar vários sistemas simbólicos diferenciados. Então, isso mostra o quanto ele conhecia, né, dessas linguagens simbólicas e facilitou tudo isso. Eu achei incrível, assim, é uma festa de conhecimento. Eu até tive a curiosidade de procurar o mapa dele, que eu sou astróloga, né? Então, eu vi que ele tem Júpiter em Sagitário, Lua em Peixes, então é uma pessoa que gosta mesmo da aglomeração. Então, ele aglomerou um monte de conhecimento, e é demais mesmo pensar que, né, no século XIX para século XX, o estado dele, então não tinha Google, né? A gente hoje tecla um pouquinho e já chega na informação. Imagina quanto tempo demorava para construir uma informação como essa. Então, é riquíssimo esse estudo. Sim. Como ele coloca aqui na carta do Papa, né? Ele alia com o pentagrama, a carta 5, ao signo de Áries, ao dia 20 de março, e ele coloca aqui uma mensagem, que é o magnetismo universal, a ciência do bem e do mal, a quinta essência da religião, e é uma carta aqui representada por um faraó aqui, né? Na realidade, uma sacerdotisa aqui, né? Se você for olhar bem, eu não creio que seja aqui o Papa na realidade, mas é uma sacerdotisa com dizes, né? Nessa imagem aqui, que dá para vocês verem aqui, né? E aí aliando ainda com o hebraico, o português, o sânscrito, o egípcio e o simbolismo aqui ligado com o arqueômetro. Então, um trabalho muito aqui interessante de tudo isso. Então, é um processo realmente de divisor de águas mesmo, né? Quer continuar, Constantinos? Som. Precisa soltar o som, Constantinos. Tá. Isso, perfeito. O que a Verbena colocou, eu acho muito interessante, porque me chama muita atenção, por exemplo, tarô veio da onde? Dos árabes. Jogatina. Quando eu vejo os árabes, jogavam o tarô, usam o tarô para jogatina, para fazer. Meu avô fazia. Ele gostava de baralho, então ele falava assim, carta, jogar baralho ajuda a desenvolver a inteligência.
Quer dizer, que era a desculpa que ele tinha para pegar os netos e fazer jogo. Assim. E é mesmo, porque, na verdade, é um passatempo, mas tem todo aquele trato com as cartas. Qual é a regra certa de uso da carta? Não tem. Até a riqueza da ancestralidade do tarô é que ele estava em aberto para diferentes culturas. Árabes jogavam, espanhóis jogaram, ajudaram a desenvolver, passar. Ricaços lá da Itália faziam redesenhar de uma forma snob aquele tarô. Porque... Olha, e qual era o jeito certo? Cada um jogava de um jeito. Você pode jogar rouba-montinho, não pode? Pode. Crapô, não sei o quê. Então, tem uma ancestralidade, esse jogo de cartas que nos chegou pelos árabes, dessa pluralidade, dessa adaptabilidade, de ser, na abstração das cartas, tem uma abertura enorme. Você pega os 4 elementos, os 4 naipes, combina de 1 a 10, se quiser, você já podia complicar lá simbolicamente. Pega os 4 elementos, a simbologia de 1 a 10, como faz, e pode brincar como brincava. Então, o que eu sinto da contribuição do Papos nessas obras, essa libertação, liberdade de fazer conotações, como a Verbena estava ressaltando. Quer dizer, ele amplia, não fica, é isso. Põe aquele leque de ressonâncias. Pronto. Para mim, aí é tarô. Que pode usar de 1000 jeitos, como apoio psicológico, como mancia, como não sei o quê, para cassino ganhar dinheiro, porque pega os arcanos menores, você pega lá que fabrica a Copag, os famosos arcanos menores da Copag, vende muito mais baralho do que tarô e faz uma fortuna em cassinos. Também é usado. Isso é o tarô. Então, isso é que dá uma riqueza, assim, uma liberdade de poder olhar e ver dessas diferentes versões como estímulos para a gente se abrir às múltiplas ressonâncias que o jogo nos traz. Perfeito. Léo? Qual a grande inovação aqui, então, você acha do tarô divinatório com relação ao estudo da cartomancia e do tarô, baseado no que a Verbena falou e dessa quantidade, desse caudal de informações e dessa questão toda, com essa abertura toda que o Constantinos colocou aqui para a gente? Depois dessas das duas, né, colocações deles, é só complementando, porque eu concordo também, acho que é incrível, o Constantino comentou também, é incrível. Outra coisa também que me veio à memória, porque é um trabalho tão grande, foi um trabalho grande, né, são 50 notas de rodapé, de revisão técnica, então é muita coisa que a gente foi atrás para poder entender dessa obra. E uma coisa que também faz com que Papos coloque os arcanos, por exemplo, os arcanos menores ali, e incremente esses arcanos menores, que é a grande inovação que eu vejo, é justamente a corrida editorial. Porque até então eles publicavam só os 22 maiores. Então nós tínhamos o Wirth, que publicava os 22 maiores, todo mundo que bebia das fontes egípcias, a mania egípcia, que era muito grande na França, eles bebiam, eles faziam os 22 arcanos maiores porque consideravam a grande nata, né, iniciática, né? As cartas eram, de fato, o suprassumo iniciático. Os 22 arcanos maiores. Tem gente que ainda considera isso, né? Tem esotéricos que consideram, mas hoje, né, com as escolas também muito mais agora intercambiando o conhecimento, a escola inglesa, vamos chamar assim, a escola francesa, a gente entende que os menores eles são indiscutivelmente importantes. Então, o Papos foi o grande carro-chefe. Assim, ele veio e falou, olha, ele meteu o pé na porta mesmo e falou, olha, vocês têm que ter os arcanos menores. Então, ele foi muito feliz nesse sentido, apesar de colocar algumas informações que para alguns pode soar exageradas, por exemplo, vários os alfabetos, né, alfabeto em português, francês no caso, né, a gente chama de português, claro, porque foi publicado no Brasil, mas era em francês, no original, o hebraico, o sânscrito, o egípcio, então existem essa, vamos dizer assim, a sobrecarga simbólica ali nas cartas, tá? A gente pode chamar assim, mas elas não estão à toa. Então, isso que é interessante também. Em um trabalho arqueológico desse,
prova isso. Então, com essa edição nova do tarô adivinhatório, vocês vão entender por que também o Papos colocou essas coisas ali, todos esses sistemas, inclusive o arqueômetro, que é algo muito, hoje em dia, não vou chamar de obsoleto, mesmo já citando a palavra, mas é algo que é pouco explorado, né, o arqueômetro, mas é um saber e considerava-se, na época, um grande saber. Então, isso também é um fator interessante de considerar. Né? E as palavras-chave, como a Verbena colocou, que são importantíssimas, essas mensagens. Né? Todas elas têm um sentido também. Então, a inovação ela é completa. Eu acho que a inovação, para a época, que só se publicava arcanos maiores, a gente tem um baralho que ele mesmo se repara, né, em relação ao Tarô dos Boêmios, como eu estava falando, porque agora ele chama os mistérios do livro, né, o livro dos mistérios. É diferente do que chamar, como ele chamava, dos boêmios, como específico para iniciados, né, restrito a iniciados. Então, é de fato isso. Não existe um parâmetro, não existe para Papos, não existe agora, no tarô adivinhatório, um saber engessado. Ele vai dar muitas descrições de combinações. E isso também que eu acho que é importantíssimo de considerar. Vocês não precisam seguir a risca que está ali, porque o livro traz muitas combinações. 9 de espadas com 8 de espadas com 5 de copas, por exemplo, o que dá? Então está tudo ali. Se você se pautar naquilo, ótimo. É o significado que ele atribui, porque ele pesquisou com as cartomantes e tudo mais. Isso é interessante considerar mesmo, né? E o que a Verbena falou também em relação ao aspecto do mapa dele é muito interessante, porque, de fato, o livro do Papos, o original, também é uma compilação. Então, às vezes, isso é importante comentar, Dilson, porque muita gente pode falar assim, por que foi... Eu já ouvi isso, já li isso. Suprimiram o autor, né, original. Suprimiram o autor, né? A editora suprimiu o autor, né? O Antônio Livre, no caso... Porque, na realidade, é um livro sobre o livro, não é o livro dele, né? E contando que Antônio Livre Rodrigues tinha correspondência, havia correspondência com o Papos. Sim, eu conto isso exatamente na nossa apresentação, né? Isso não é legal. Então, não há algo ilegal. Foi um lançamento ilegal no Brasil de uma obra chupinhada da França. Isso não existe. Até então, porque nunca teve o texto completo, né? A primeira vez que a gente lança. Era um pedaço. Eu vou mostrar que depois eu vou ler agora no unboxing para vocês o que ele fala, quais autores que ele usou, né? Exato. Então, é interessante isso. E o próprio Papos, vocês vão ver no livro que tem várias referências a outros autores. Então, a Dudu C, por exemplo, tem um capítulo só sobre as inscrições do Dudu C, que é um outro tarólogo, um outro ocultista também importante. E tarô indiano, tipo, referências ao que seria um tarô indiano, e tem as imagens. Levi que descobriu, que não é de Levi, é de um outro autor. Então, tem várias coisas que vão se amalgamando em relação ao que o Papos sabia e colocou ali. Então, é incrível, né? E eu acho que o que é bom de ressaltar mais uma vez nessa edição nova agora, e definitiva do tarô adivinhatório, é que agora é tudo explicado. Então, o que antes era hermético, por exemplo, para mim, não é mais, porque eu entendi o sentido de tudo isso. Então, quem nunca teve contato com a obra agora vai ter, e tudo vai se esclarecer, porque a gente mesmo seguiu o que tinha que ser feito em relação a isso, de dar nome aos bois, vamos colocar assim, de tudo que está ali. Eu vou fazer esse unboxing aqui agora e eu quero aproveitar e falar aqui de um participante nosso, né, o Manual do Alquimista Moderno. Ele colocou: as analogias simbólicas desse deck de tarô demonstram a beleza e a pluralidade da linguagem e da capacidade do mundo do tarô. Exatamente, né? Eu achei muito pertinente aqui essa colocação do nosso participante, porque diferentemente do que muita gente ainda achava, existiam ali decks que continham, né, os arcanos menores, como o de Marsella, por exemplo, né, e vários decks que eram chamados de Marsella, sim, só que, porém, a forma como ele mescla esse conhecimento que já existia com a nascente cartomancia, faltava ali 2 anos para ser publicado, no caso, o tarô do Rider-Waite, hoje Waite Smith, né? Então, quer dizer, todo aquele processo do jogo dos jogos de salão que já existiam com cartas, ele já estava incorporando aqui, estava já fazendo o quê? A junção do que era o oculto no tarô, de lá de trás do Eliphas Levi, com o que estava acontecendo nos salões, né, com o jogo da borra do café, o jogo da transformação, isso tudo tal, falou, pera lá, eu acho que dá para juntar isso daqui e deixar muito mais popular,
né, do que aquilo que eu fiz lá há 20 anos no tarô dos boêmios. Então vamos deixar aqui tudo com colinha, direitinho, explicadinho, e eu vou colocar o máximo, e é o que ele fez. O Léo colocou uma coisa muito importante. Ele, acho que assim, saiu comprando tudo que tinha de tarô na época, pesquisando, verificando, indo atrás, né, de alfarrábios, né, ou seja, as livrarias sebo da época, falando, bom, agora com tudo isso aqui eu vou sintetizar isso de uma maneira prática para todo mundo e abrir isso para essas cartomantes que usam isso tudo nesses salões, né, para que isso agora seja lúdico, porém o conhecimento ocultista do livro mais antigo de todos, que é esse processo arquetípico de usar as figuras egípcias, né, e trazer essa questão toda, né, ligado com esse conhecimento, que também ali estava se descobrindo muita coisa sobre o Egito Antigo, o processo todo da arqueologia crescendo. Aí vem o Antônio Olívio e lança, né? Como foi lançado lá fora, ele só coloca essa chamada aqui, que eu não sei se dá para vocês lerem, mas eu vou ler aqui, o Tarô Divinatório, o Livro dos Mistérios, os Mistérios do Livro. Editora Pensamento, os direitos reservados, né? Aí ele coloca aqui a chave de tiramento das cartas e sortes, baseada nas melhores obras do assunto, entre os quais Papos, Eliphas Levi, Borgueat e Eteia, né? Contém a interpretação completa das 78 lâminas do tarô egípcio e processos das mais célebres cartomantes. Direitos reservados, editora Pensamento, aqui empresa tipográfica editora O Pensamento, 1920. 1920, né? Tá aqui a edição. E ele comenta logo na abertura aqui do prefácio dele, eu vou ler um pedacinho para vocês, que ele cita o quê? Devemos a Papos importantes capítulos sobre a matéria e seus estudos, e consultamos também fruto das obras de Borgueat, Eliphas Levi, Eteia, Christian, Cléo Flammarion, P. D. Ouspensky e outros. Contudo, não nos limitamos a copiar os autores às cegas, e nossa obra obedece a um plano mais claro, mais lógico e adaptável à índole e à evolução intelectual do nosso povo. Ou seja, o que ele traz aqui? Ele deixa bem claro que ele está fazendo o que o Papos fez lá fora, ele escreve um livro em homenagem ao tarô divinatório e dá sim o título de tarô divinatório, né? Sai daquela coisa do ego, né? Porque ele era o editor, ele era o dono, né, da editora Pensamento, ele era astrólogo e falou, bom, mas eu estou fazendo um trabalho aqui que está muito aquém do Papos. Eu não sou autor de nada. Eu sou uma pessoa que está fazendo um estudo comparativo para trazer o processo cartomântico para o Brasil, baseado nos 78 arcanos do tarô. Então, aí é o grande trunfo dele, de vender isso dessa maneira, né? E aí, para tanto, ele publica em 29 de abril de 1920, uma peça publicitária no estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, aqui, que nós aqui colocamos o facsímile aqui na nossa apresentação, né, e do qual ele explica aqui que existe a edição com brochura, com as 78 cartas litografadas, e traz aqui a história do tarô. E nesse nós fizemos todo o processo arqueológico de trazer aqui as imagens, né, dele, ó. Tá aqui, ó. A primeira edição, né, a edição francesa também, né, a edição primeira Folha de Rosto brasileira, a quarta edição, a edição aqui como ele era mais antiguinho aqui, né, uma das mais antigas da década de 60, que ele era escuro assim, marronzinho, né, e aí depois, finalmente nós chegamos nisso aqui, pós-década de 80 e 90, foi lançada essa edição em 2006 e que vigorou aí até o ano passado, né, do Tarô Divinatório. E hoje chegamos à 15ª edição. Não temos, infelizmente, o número de tiragens. Provavelmente deve ultrapassar mais de 80 tiragens aí, praticamente uma a cada 2 anos, e foi ficando cada vez mais
próximo aqui, né? Com tudo isso. Então, o livro agora, ele é todo colorido, ilustrado, com as cartas aqui, né? Que nós fizemos a questão de trazê-las no original sépia, como foi feito em 1909, emulando o verso tarotado aqui, né, com esse roxo, de uma das edições mais antigas francesas do tarô adivinhatório. Então, isso aqui que é importante nós percebemos, né? E a associação com cartas inéditas que ele traz aqui dos baralhos do Eteia, né? Para quem aí estuda a fundo, né, o processo tarológico, e uma coisa inédita que nós colocamos aqui, foi muito bem levantado pelo Léo Quioda, quando nós estávamos fazendo pesquisa, né, sobre isso tudo, o Grand Tableau com o baralho do Eteia, e o mais interessante aqui também, a fonte de onde foi retirado o trabalho dele para pesquisa ligado com esse tarô aqui, que é a prancha, como ela ia para a gráfica, sem as cores. Isso aqui foi produzido pela primeira vez e está aqui no baralho, e o baralho ele é todo reproduzido aqui no final. Depois aqui direitinho, ó, tem aqui todas as cartas também. Então, tudo isso você tem agora com textos extras do Constantinos, do Léo Quioda, alguns textos meus, né, como essa coisa da nota, a abertura da parte histórica, perfil biográfico do Antônio Oliveira Rodrigues e do Papos também. Então, tudo isso agora é um outro tarô, é uma outra coisa, né? Bom, a arte gráfica, gente, olha que coisa linda essa caixa aqui por dentro, que nós fizemos aqui. Cada detalhe está assim, é uma coisa totalmente diferente com tudo que nós lançamos. Então, para quem se interessa para a parte histórica, para a parte prática, para realmente ter essa coisa mais fluida da cartomancia dentro, sim, do tarô, porque muita gente fala, não sou cartomante, eu sou tarólogo, eu sou tarotista, né? Enfim, o próprio Papos ele já mostra que a fusão de todos esses conhecimentos amplia a sua visão. Então, nós recomendamos a todas as pessoas que gostam realmente, que têm interesse no tarô como instrumento de autoconhecimento, que tenham contato com essa obra desse jeito, porque realmente ela veio para ficar e fazer história aí por mais 100 anos, porque realmente é um livro muito, muito legal e com um conhecimento amplo, que ele já tinha bebido lá nas fontes do Antônio Olívio, lá atrás, para quem já conhece, o próprio Papos com Eliphas Levi e a fusão desse conhecimento todo ligado com a cartomancia, isso realmente vale muito a pena. Uma pergunta agora aqui para o Constantinos e para o Léo. Aí depois vou fazer uma pergunta só para a Verbena. Léo, no prefácio da nova edição, vocês destacaram que, embora o Papos ele tenha validado os conjuntos de desenhos do Gulinar, né, no tarô dos boêmios, é apenas no tarô adivinhatório que os 56 arcanos maiores eles são produzidos e publicados. Como o Papos sobressaiu, mostrando esse conjunto completo de cartas, considerando todas as possibilidades associativas das 78 cartas, juntando aqui todas elas nesse grande deck que ele fez. Acho que a gente acabou comentando mais ou menos sobre isso, mas é justamente essa corrida editorial que existia. Então ele sai na frente, de fato, o Papos sai na frente com a ajuda do Gulinar, que era um escritor, foi um escritor, ele era também curador de museus, então ele era um artista, ele era um ilustrador e amigo dele e cliente dele também. Então por quê? Porque Papos era médico, né? Para quem não sabe, ele era um médico. Então a mulher do Gulinar também se tratava com Papos, aí são fofocas, né, ocultistas, mas são partes da história. E ele tratava como médico, ele tratava a esposa do Gulinar, e como ocultista, ele também ele deu detalhes sobre a doença dela. Então tem essas né, por isso que eu falo que fofoca, né? Mas Gulinar foi muito prolífico também em relação a isso, porque ele criou um baralho de fato baseado na imagética, né, nessa estética egípcia, porque era a febre, era a mania. Então os egípcios, né, imagina, os museus cada vez mais lotando com coisas trazidas do Egito, né? Então, aquela coisa toda. E também toda essa ideia iniciática que nós temos até hoje é muito forte, né? Que ditam muitas sociedades secretas e tudo mais, muitos cultos e tudo mais.
E então o baralho ele tem essa presença, né? E ele é um dos mais copiados. Isso é interessante também considerar, né? Ele foi um dos mais copiados e ao mesmo tempo ressignificados ao longo do tempo. Tem várias edições ainda à venda, por exemplo, na Itália existe um baralho lá, Cartomanzia 1800 alguma coisa, eu falo disso no pós-passo, que é uma cópia, é uma releitura do tarô divinatório do Papus. Então ele lançou as bases dele, né? Assim como lança as bases dele aqui no Brasil. Então é interessante considerar isso mesmo. Eu acho que nesse caso, ainda mais agora com essa edição, o tarô dos boêmios ele acaba sendo eclipsado, né? Mesmo ele tendo a sua relevância, a sua importância. Mas agora, com essa edição, eu vou puxar sempre a brasa para a sardinha dessa edição. Mas realmente é um trabalho que, olha, só quem ficou nos bastidores aqui, 2 anos produzindo isso, gente, por causa da pandemia. Porque é importante considerar que, como eu falei, que o Papus ele é também esse agregador de ideias, né, que a gente estava até, o gancho que a Verbena deu do mapa dele, como ele fala de Eteia é a outra fonte também imprescindível para Papus. Por quê? Porque Eteia é o primeiro cartomante, é o primeiro astrólogo, é aquele que estruturou a profissão de esotérico nesse sentido, de oraculista. Foi Eteia. Então, Eteia criou o seu próprio baralho. Então, ele traz uns capítulos que Antônio Olívio tinha retirado por conta da praticidade, ele não considerou esses capítulos, mas como é a obra do Papus, né, original que nós trazemos agora, a gente teve que incluir. Por isso que essas pranchas também que nós resgatamos da Biblioteca Nacional em Paris, elas estão na edição. Então, para entender por que o Papus coloca aquelas imagens. Então, ele faz um apanhado do que havia de melhor, de maior, né, de mais significativo em relação à cartomancia, baseada no tarô também, mas não só no tarô, mas em cartomancia mesmo, usando cartas, e coloca no tarô divinatório. Então, num primeiro momento, pode parecer assim, nossa, mas quanta informação, e realmente é. Porque Papus tem esse diferencial de você abre você lê um parágrafo de Papus, uma página de alguma coisa do Papus, você tem muitas portas que vão se abrir. Isso é imprescindível de considerar. Para quem não conhece ainda a obra do Papus, qualquer obra do Papus, isso é imprescindível. Então ele vai além, na minha opinião, ele vai além de Eliphas Levi também, né? Porque Eliphas Levi também, no caso, ele tinha muitas restrições em relação à prática da cartomancia, prática popular. Ele era preconceituoso em relação a isso, e eu falo isso porque eu li tudo que ele escreveu a respeito, né? Então ele tinha mesmo as reservas dele e os preconceitos dele em relação a isso. E Papus, mesmo que ainda aqui repetindo alguns, e a gente até comenta isso em notas aqui nesse livro, quando aparece alguma coisa assim, por outro lado, o coração dele é muito bom e muito sincero quando ele orienta, né, o leitor a considerar a mesma sabedoria popular. Então, isso eu acho que são os grandes diferenciais dessa obra, que não tinha no Tarô dos Boêmios, por exemplo, que é um outro livro. É interessante, é importante, claro, é um clássico, mas esse eu acho que ele tem a relevância prática e agora histórica. Outra coisa que eu acho importante também é que lá atrás, no Tarô dos Boêmios, ele considera o Tarô de Marsella como um modelo ideal. Isso é importante. Isso que também faz com que o tarô adivinhatório seja completo, com as 78 cartas. Então, ele se preocupou muito nisso. Basear-se, né, numa estrutura completa das cartas. Não só essa corrida editorial que eu falei, mas também algo que fosse mesmo histórico. Né? Ou seja, há uma correlação com Marcelle aí, totalmente, né? Em termos estruturais, sim. Estruturais, mas ele vai além. Então, por quê? O Goulinat, ele pega essas referências que o Papus traz do Levi, né, em relação à imagética, em relação a glifos mágicos, como eu comentei. Então, as cartas de ouros, por exemplo, tem os sinais gráficos, tem os signos, tem cauda do dragão, algumas coisas assim também. Então, tem vários símbolos que estão aqui, a gente explica tudo isso no livro, que fazem desse tarô algo muito potente. E eu falo isso também, só para fechar essa parte, que é interessante que eu que compro muito baralho, compro muita coisa, consumo muito, uso vários tipos, acabo sempre voltando para os mesmos, claro, mas eu compro muita coisa, conheço muita coisa, mesmo assim, hoje, na altura, né, 20 anos de profissão, eu pego um baralho agora, esse tarô adivinhatório, e eu leio, é como se fosse mesmo assim, cara, isso aqui é muito maior, muito grande, coisa que eu nunca pensei que eu fosse ver e saber com outros baralhos. Abre a tua consciência para o oculto, para a simbologia, além que tem ali no tarô, né? É incrível, é incrível. Eu estou realmente, assim, embasbacado em relação ao uso, à prática dele mesmo. É incrível, é incrível. Constantinos?
Depois de tudo que eu ouvi o mestre Léo falando, não tenho nada a acrescentar. Assina embaixo. Mestre, imagina a honra que é ter o Constantino aqui, né? Eu estar com eles, ter escrito a 4 mãos. Mas aí é por isso que a gente o julga um mestre, o coloca nesse lugar de mestre, porque, ou seja, quando ele realmente vê alguém fazendo esse trabalho, ele fala, olha, eu como Constantino, eu vou dizer o quê? Olha, tá isso, é excelente. Não tem por que sobrepor quando realmente isso é importante. Então, agora, fazer uma pergunta aqui para a Verbena e depois uma pergunta final para todos. Fechamos essa live, vou partir aqui para agradecimentos finais e indicar algumas obras para vocês. Verbena, aquilo que nós falamos ali no começo, os preconceitos aí, né? Do Papos, lógico que ele trouxe um pouco, repetiu ali alguns machismos, algumas coisas ligadas com essa questão toda de não contar tudo, do que o Eliphas Levi falou lá atrás. O Papos, ele via a figura feminina diferente, né, ali do Eliphas Levi, como essencial para a popularização do exercício da cartomancia. Né? Isso é muito importante, né, que é falado aqui. Qual o papel das mulheres nessa difusão e como ele pode ter influenciado a leitura das cartas? E, além disso, Verbena, eu gostaria que você nos falasse também sobre as figuras femininas desse tarô, né? E o que elas revelam diferente de outros tarôs. Uhum. Tá. Bom, o Eliphas Levi e o próprio Papos, eles chegam no cenário, né, quando a cartomancia já está popularizada. Então, é interessante isso, porque se tem algum tom preconceituoso, eles surfaram uma onda que foi preparada também pelas mulheres que liam as cartas nos salões e que ajudaram a manter a tradição do tarô viva, né? Então, vou citar a Madame Lenormand, que é muito associada ao que hoje se conhece com o baralho cigano, né? Mas que não há evidências de que ela trabalhasse com um baralho cigano, mas que sim com o tarô de Marsella, né? E ela foi a cartomante mais conhecida da Europa e tem uma associação dela com Napoleão, enfim, né? Prevendo a associação dele com a Josefina, histórias do tarô. Mas, por exemplo, ainda hoje a gente tem restrições à participação das mulheres no tarô. Quando a gente pega a linha do tempo do tarô, né, você não encontra Madame Lenormand nos livros de história do tarô, né? É muito interessante isso, muito interessante, precisa marcar isso, né? Mas o Papos, é claro, ele é um homem da sua época, do seu tempo, né, do seu contexto social, e tem uma ótica a respeito das mulheres. Não tem como dissociar isso da estrutura de pensamento daquela época, ele é um homem da sua época. Então, na obra dele, a gente encontra referência sempre valorizando a questão intuitiva do feminino. Sim. E de como esse intuitivo foi fundamental para manter a tradição divinatória quando o método de divinação não estivesse disponível. Então é interessante porque, de alguma forma, ele faz uma reparação, vamos dizer assim. Se tem algum tom preconceituoso, ele também coloca isso, essa questão da intuição feminina como necessária e que essa intuição talvez seja tão forte e funcional que ela, de alguma forma, supere a falta de um método. Porque ele apresenta um método, né? Ele é um homem também da ciência daquela época. Médico, né? Então, ele é um representante, né, desse masculino arquetípico que organiza a informação, né? Então, se a gente tem um lado técnico aí de estruturar o tarô, a leitura do tarô, um método, né? Isso é do masculino, ok. E aí ele vai reiterar, não, mas a intuição é importante, a intuição é do feminino, né? Então, a gente tem que também ter essa compreensão de que as mulheres tinham seus papéis também naquela época, né? A mulher, naquela época, não estudava. Então, para você chegar numa compreensão de um método por escrito, como é que faz? A pessoa não sabe nem ler. Né? A gente tem que ter uma tolerância também, porque eram outros tempos, né? Então, eu vejo um pouco dessa maneira. Ele tentou fazer uma reparação nesse ponto, colocando a figura feminina como intuitiva, né? E eu acho que tem um pouco de estereótipos também do feminino que acabaram ficando no tarô adivinhatório. Então, por exemplo, as figuras da corte, né, as rainhas,
Ele chama de damas, né? E é interessante porque, por exemplo, a dama de denários, que seria do elemento elemento terra, né? De naipe de ouros. Aí a gente está falando aqui que essa mulher é uma mulher do interior ou introvertida. Isso é interessante, porque as mulheres do elemento terra são mesmo introvertidas, né? São mais tímidas, né? Tem uma reserva, elas são observadoras, né? E isso é um conhecimento que está mais ligado à alquimia, à própria astrologia, mas está aqui, está no tarô dele, né? Está dada essa informação. É muito interessante. É um pouco estereotipado? Pode ser, mas não deixa de ser verdadeira. Então, ele faz isso com cada uma das damas, né, que seriam as rainhas, né? E tem algumas coisas também bem práticas, como aqui, por exemplo, a carta da estrela, pensando nos arcanos maiores, né? Então, uma força feminina, que ele vai colocar como fecundidade, forças divinas naturais, forças da natureza, que tem essa associação também com o feminino, a mãe natureza, né? Que corresponde às nossas necessidades, que supre, que nutre, e essa ideia aqui da carta da estrela. Então, eu acho que está dentro do possível, né? De uma mente que nasceu no final dos anos 1800, 1900, está ali, né? Naquela transição. E eram outros tempos mesmo, eram outros papéis dados às mulheres, né? Não dá para a gente julgar completamente como preconceituoso, porque isso a gente estaria fazendo com os olhos de hoje, né? Os olhos daquela época. Nossa, muito legal essa colocação, Verbena. E mostrar que esses arquétipos, eles são, sim, transformados, porém essa linguagem, ela não torna o tarô datado, mas ela agrega essa visão também de vários processos que estão ali em situações ali arquetípicas daquele momento, mas que estão hoje aqui ainda presentes em muitas culturas, né? Ainda, infelizmente. Gostaria de acrescentar um comentário. Sim. É o seguinte, na minha infância, em cidade pequena do interior de São Paulo, próximo de onde nasceu o Léo, na minha infância, quem cuidava dos segredos da mulher eram as mulheres. Não tinha hospital para nascer filho, era parteira. O papel do feminino no cuidado, no atendimento, no dar os remédios, no fazer, benzer, e cartomante, muitas vezes, fazia parte de um saber respeitado do feminino. Então, no contexto cultural, é isso. E outra coisa que eu gosto de brincar a esse respeito é o seguinte: o tarô é muito feminista, a gente precisava recorrer à delegacia do homem para ver se melhorava a presença dos homens lá. Sabe por quê? Começa o tarô. Primeira carta põe um mágico, um andante, um perambulante. Segunda carta, papisa. Mas não tem papa? Começa com papisa por quê? Terceira carta, a imperatriz. Não tem homem nessa jogada? Não, eu só estou querendo dizer assim, porque depois você for contar a presença de figuras femininas e masculinas no tarô, nos arcanos maiores, tem uma equanimidade. Então, é bonito também ver que na fonte original, ancestral, não nos comentários que se superpõem, nas redefinições. Você vai para o tarô ancestral, está lá, tem uma equanimidade maravilhosa. Perfeito. O feminino tem um papel, assim, metade da jogada. O homem metade e a mulher outra metade. Bom, uma pergunta final para vocês, né? Nós estamos aqui com o tempo já quase ali estourando, mas a participação de todos aqui muito importante, né? A química, a alquimia, a junção dos nossos participantes aqui num equilíbrio perfeito aqui de energias aqui de todo esse conhecimento, né, que a Verbena, o Constantinos e o Léo trouxeram para a gente, como modus operandi do Papos, né? Como diz o Léo no Pós-Fácil, pode auxiliar no estudo do tarô no mundo contemporâneo, ou seja, qual é o legado para os estudiosos contemporâneos do tarô adivinhatório? Esse trabalho maravilhoso que o Papos fez
e aqui junto com o Torno Livre no Brasil, né? Porque nós estamos fazendo essa edição novamente no Brasil. Qual é o legado para você que está estudando o tarô? Por que hoje estudar, né, o tarô adivinhatório? O que ele traz? O que eu acho de marcante é que todas essas atribuições, todo esse pensamento, todo esse desenvolvimento trouxe um convite para a análise simbólica das cartas. Quando eu falo, você pega um baralho da Copag e ninguém vai ficar especulando nada. Você é 1, 2, faz, põe uma ordem para os naipes, um ganha do outro, não sei o quê, não tem nenhuma especulação simbólica. E todos esses trabalhos, como que trouxeram alinhavos simbólicos, variáveis, discutíveis, você não pode falar que nenhum é absoluto, matou a charada, mas são atribuições, correlações que evocam, convidam a uma reflexão simbólica. Esse que, com o tempo, eu acabei reconhecendo como uma grande contribuição daqueles que, de uma certa forma, ficaram assim, faturando em cima das cartas, né? Muitos deles, sim, de fazer, produz, olha eu aqui fazendo, inventando. Quer dizer que tudo isso, tirando muitas vezes esses componentes egóicos, deixou mesmo um grande legado, essas obras, com vida. Tem símbolo, qual é? Eu que me vire, nenhum é o papo absoluto. Como eu me ponho na jogada, como eu reflito, como me envolvo. Perfeito. Léo Quioda? Opa, pronto. Eu acho que uma das grandes assim contribuições que o Papus dá nessa obra é considerar, eu vejo isso como eu considero, eu considero assim, ver o tarô como possibilidade. São possibilidades de interpretação, sempre possibilidades. E o que a Bebena falou também é interessante puxar agora, porque como ele é um homem da ciência, né, então é um homem que organiza o saber, então ele traz essa sabedoria que ele compilou, né, que ele também experimentou em relação às cartas. Então, no livro tem várias, como a gente já comentou, vários significados para as combinações. Isso é importantíssimo. Hoje em dia a gente quase não vê isso, porque a gente vê só os significados de cada carta e como é que elas funcionam. Por quê? Porque não para você se basear, né, em algo engessado que está ali, então 3 espadas com a papisa e o mago dá isso. Não, mas para você ver qual é a dinâmica de quem escreveu aquele livro e ver como é que ele casa, como é que ele combina mesmo, qual é a junção daquelas cartas, daqueles símbolos, né? Uhum. Então é interessante considerar as possibilidades que ele apresenta, ele não apresenta verdades absolutas. Então isso que é interessante, puxando também o que o Constantino falou, é bem por esse lado, o tarô não vai te trazer verdades absolutas, né? No sentido de, o livro não vai te trazer isso. Um mestre de tarô, não existem mestres de tarô, tá bom? Outra coisa também que já pode gerar uma polêmica e que gere mesmo, porque é importante falar isso. O único mestre de tarô é o tarô mesmo, tá bom? Isso é perfeito, muito claro a respeito. Podem comentar, podem compilar obras, podem relançar baralhos e tudo mais, lançar o próprio baralho e tudo mais, mas não existe um mestre de tarô, tá bom? O tarô é o próprio mestre. Então, se você faz um tarô, que nem um cara, né, alguém, uma mulher, qualquer pessoa que faça um tarô, o tarô vai ser vivo, o tarô vai se tornar, vai ganhar vida. Ele mesmo tem essa sua autossuficiência. Então, acho que o Papus mostra isso, essa autossuficiência do tarô. Ele deixa isso como legado, porque é um dos últimos livros que ele vai lançar sobre isso, né? Aliás, acho que é o último que ele lança sobre o tarô. Então, é o último que ele lança, né? Então, é exatamente isso. Ele deixa esse legado de um baralho completo, com o que ele considera importante de ser colocado, compilado, não só no livro, mas também aqui. E, fechando, né, falando isso em relação ao que Antônio Olívio Rodrigues fez no Brasil, com essa compilação dele, né, comentando sobre o livro, que já era completo em si, mesmo que hermético ao primeiro momento. Agora, com o texto do Papus cotejado, né, a gente faz essa junção nesse livro novo, vocês veem que o livro ele é não só prático, mas ele é imprescindível mesmo, em termos de cartomancia, para quem já atende, para quem nunca né, atende, joga para as pessoas, enfim, ou para quem nunca teve contato com a cartomancia. Porque as cartas trazem as suas verdades, vamos dizer assim, as suas possibilidades, que elas podem ser recombinadas o tempo todo.
Então, isso é muito interessante. Outra coisa que eu queria comentar é que eu conheço pessoas que atendem há muitos anos, mas há muitos anos só com tarô adivinhatório. Eu esqueci. Olha que legal. Então, agora a pessoa, né, no caso, vai ter essa nova edição. Eu acho incrível ver isso, quero ver a diferença, porque outra coisa que a gente tem que notar é que nós tivemos que notar e comentar é que foram facilitadas algumas coisas. Então, os algarismos, por exemplo, a gente mudou, tiramos... Olha como é que tá, gente, ó. 350 gramas, ó. Isso é importantíssimo de falar. Os algarismos, né, Adilson, nós mudamos também, porque antes... Mudamos. Tinha essa dificuldade de ler quais são os algarismos ali. Agora a gente tem ali os nossos números. Colocamos aqui nos arábicos mesmo, né? Isso, que respeita, inclusive, o original francês, porque era... O original francês era assim. Uhum. Então, que nem outra questão também em relação à nomenclatura. Nós seguimos a nomenclatura original. Então, é dama, não era reine de coupe, por exemplo, não era rainha de copas. Era dame de coupe. Né? Então, nós seguimos essa nomenclatura original para as cortes. Né? Os nomes também, eles são todos fiéis ao original. E o que era mais, vamos dizer assim, o que foi tornado prático com o Antônio Olívio Rodrigues, nós mantivemos. Então, nós fizemos assim, um balanço mesmo, a temperança para poder mesmo moderar tudo o que fosse mais útil, mais prático para o leitor moderno, o leitor de hoje em dia, o leitor contemporâneo. Que é uma coisa que você comentou, né? Que eu não sei quem disse, você havia comentado, nós até colocamos nas redes sociais, não lembro agora a pessoa que disse isso, mas acho que é alguém da Itália, se eu não me engano, falou que o tarô adivinhatório, a edição brasileira, é a mais fiel ao que o tarô do que o Antônio Olívio fez, né? Sim, foi o Giordano Berti, que é um estudioso, um historiador do tarô, ele tem várias obras publicadas, já veio para o Brasil, eu fui o tradutor dele aqui também, é um amigo, e ele é incrível, porque ele mapeou tudo isso e teve contato, antes de vir para o Brasil, ele teve contato com a obra, ele considerou assim. Então, é uma referência, uma pessoa de referência, com livros que são referência, então é importante considerar isso. Essa edição, que já era, né, a nossa edição antiga, né, essa aqui, mais antiga, né, e as outras anteriores, elas já são, de fato, a mais completa, né, que traz o baralho de forma mais completa, mais fiel ao original, e agora, essa nova, claro, que nós temos, que o Adilson tem na mão, eu também tenho aqui, é, de fato, revitalizada, e considerando todos os detalhes que se perderam, vamos dizer assim, com a edição do Antônio Olívio. Sim. Então, é imprescindível. Tá realmente... Ai, gente, o que eu posso falar, né? Depois de Constantino, depois do Léo. Só reiterar mesmo. É um material muito valioso para quem gosta de tarô, para quem quer estudar, para quem quer se aprofundar, então, nas possibilidades. Gostei de uma palavra que o Constantino trouxe em alguma das falas, foi multiplicidade, né? Que a gente não precisa ficar em representações fechadas e também representações que são dos seus devidos tempos. Então, usar o tarô como um pontapé inicial ali para a gente também ter a nossa experiência com os arquétipos e com as verdades universais que o tarô representa, né? Então, o trunfo do tarô adivinhatório é que ele condensou várias linhas que se ocupam dessas verdades universais. Então, é um acesso múltiplo, muito valioso mesmo. E é isso, gente. Olha, eu quero agradecer muito a presença de todos os participantes aqui que nos prestigiaram durante a live, os nossos grandes colaboradores aqui nessa edição maravilhosa que sem eles ela não realmente existiria, com todo o esforço que eu como editor, a editora Pensamento, sabe, de revitalizar essa obra como parte das comemorações dos 115 anos, e tudo que a Verbena trouxe aqui, falou sobre todo esse conhecimento, toda essa expertise, esse lado arquetípico, psicológico, simbólico que ela traz no conhecimento, na pesquisa dela. O trabalho dela é muito importante, né? Conheçam aí as redes sociais dela, né? O trabalho do Constantino no Clube do Tarô, né? No Léo Chiodo, no Café Tarô. E, bem claro, amanhã nós vamos sortear. Para quem estava aqui na live, nós vamos fazer um sorteio e vai ser publicado no nosso Instagram o resultado de quem ganhou aqui a nova edição de O Tarô Adivinhatório de Papos com Antônio Olívio Rodrigues. Um último detalhe, para quem ainda não conhece, algumas obras do nosso catálogo que são imprescindíveis para entender melhor ainda sobre o tarô
este livro de arte aqui, magnífico, que ele é todo ilustrado, colorido, é uma obra de arte mesmo, gente, com tarôs assim, de diversos lugares do mundo, diversas épocas, né, da Isabelle Nadori, um estudo completo sobre suas origens, iconografia e simbolismo. O livro completo do tarô, que traz correlações muito importantes, é um guia de referência, que traz referência cruzadas com cabala, numerologia, psicologia junguiana, história, origens e muito mais, aqui do Antônio Louis, né, uma obra muito, muito importante que nós temos aqui no catálogo. E para os fãs aí, né, do Tarô de Marsella, lógico, eu não podia não citar a obra do Udo aqui, né, do Yoav Bendov, muito, muito importante, um guia abrangente, totalmente em cores, né, sobre o Tarô de Marsella com simbolismo, significados e métodos. E a obra aqui, né, do Winifred Rodin, o Tarô aqui, o Código Sagrado do Tarô, que mostra todo o processo da redescoberta da natureza original do Tarô de Marsella, juntando isso com estudos de geometria sagrada e o simbolismo oculto por trás do Tarô de Marsella. Óbvio que uma obra aqui do Papus, que a gente não podia deixar de mostrar, que é importantíssimo para o estudo de tudo isso, é o Tratado Elementar de Ciências Ocultas, publicado agora aqui num único volume, diferente daquela biblioteca antiga, né, que tinha da Planeta em 2 volumes, numa tradução totalmente nova, com notas, assim, uma edição magnífica, e em breve aí nós já estamos lançando a continuidade dele, que é o Tratado Elementar de Magia Prática. Continuem nos acompanhando nas redes, se inscrevam nos nossos canais, deixem aí direitinho todo o processo de aviso, né, para vocês receberem aí as nossas comunicações, as nossas novidades, e ficamos por aqui. 115 anos de Editora Pensamento, 102 anos do primeiro tarô do Brasil, e muito obrigado a todos. Até mais, aqui com várias outras histórias de livros para o mundo em transformação, mais que livros de inspiração aqui da Editora Pensamento. Meu nome é Edson Ramachandra, até a próxima. Tchau, tchau. Gente, obrigado. Tchau, gente. Obrigada.